Vem as grandes surpresas quando você abre um baú. E vamos ver o que tem nesse baú. Jaguanhara. Mais um achado. Qual é a técnica utilizada? Mas vocês ainda vão ouvir falar desse homem, viu? Tá desconsolado aí? Por que tá acontecendo? Então, Renata, eu tô aqui pensando na minha carreira de antiquário, de comerciante de obras de arte, né? A gente vem comprando tanta coisa nos últimos 60 anos e compra às vezes uma casa toda fechada, compra tanta coisa que não há tempo hábil para a gente selecionar tudo, observar tudo, ir atrás e saber sobre tudo. E 10, 20, 30, 40 anos depois vem as grandes surpresas quando você abre um baú. Curiosamente, você vai estocando tanta coisa. Você sabe uma curiosidade? A coisa de uns 2, 3 anos atrás, num dos depósitos que nós temos, eu resolvi ir lá dar uma olhada no que tinha no depósito. E o que era curioso, eu vi umas caixas, desembrulhei as caixas, os objetos que estavam lá dentro estavam embrulhados com jornal, porque naquela época não tinha plástico bolha. O jornal era de 1979. Eu tinha 1 ano de idade. Estava embrulhado, guardado lá. Então aí que entra a grande curiosidade, o grande fundamento da nossa atividade profissional, que é o resgate de tudo que a gente encontra pelo caminho. E nós devemos observar o tempo todo, sem nenhum preconceito, sem criar nenhum precedente, que tudo que cai nas nossas mãos tem um valor incomensurável, ou emocional, ou didático, ou artístico, então nada tem que ser relegado. Então aí que entra a curiosidade. De vez em quando a gente encontra um baú e abrimos esse baú e vamos ver o que tem nesse baú. Mais uma vez, nós encontramos aqui algo extremamente curioso. Muito curioso mesmo. Trata-se de um artista diletante, que era um intelectual acima de tudo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, embora ele já estava não estava ativo já no mercado, porque ele foi sempre um pintor diletante. Ele assinava com o pseudônimo de Jaguanhara, que pelo que ele me contou naquela época era um animal, um felino da região onde ele morava. Se eu não me engano era Belém do Pará, alguma coisa assim. Mas, meus amigos, eu queria chamar a atenção de vocês para essas obras desse artista. Vejam bem a importância que o comerciante de arte, o mercador, o antiquário tem. Não pode deixar isso ficar no baú muito tempo. Não pode deixar isso esquecido. O mínimo que nós temos que fazer é divulgar esse trabalho desse artista fantástico. Ele era uma pessoa diletante, um intelectual, e ele nem o nome ele assinava com esse pseudônimo, que era alguma coisa muito relevante da carreira dele. Nós tentamos se aproximar, conhecer mais sobre ele, sobre a família, mas não houve muito, porque parece que não era o propósito dele ser artista badalado, conhecido. Ele queria fazer aquilo que ele gostava. Então, ele fez esses trabalhos, vários trabalhos, um mais lindo que o outro. Qual é a técnica utilizada? Essa técnica desses aqui que eu estou mostrando agora é giz de cera seco. Por que seco? Porque é o giz de cera oleoso, que quando você passa a mão, tudo ele mancha. Esse é o seco. Mas olha, meus amigos, atentem, vejam se isso não lembra algo muito importante para vocês. E nós tivemos o privilégio de comprar da família
uma quantidade substancial que dá para fazer uma exposição ou duas exposições desse assunto. Já ganhara. Então, meus amigos, é um trabalho, e ele era versátil. Ele inclusive fazia alguns trabalhos também já geométricos. Olha isso daqui, dá uma olhada na qualidade desse trabalho, todos eles em papel cartão. Foi feito, aqui a gente nota a falta de compromisso. Ele não tinha compromisso com a arte porque ele era um pintor diletante. Então, olha isso daqui, meus queridos amigos. Olhem esse trabalho dele, que coisa fantástica, como todos os outros trabalhos dele. Um artista completo que realizou a sua produção artística e provavelmente agora que ela está aparecendo, agora que nós vamos começar a dar um destaque. Por quê? Porque isso estava esperando o seu tempo, o tempo de aparecer. Olha isso daqui, meus queridos amigos. Então, mais uma vez eu queria dizer a vocês da importância que tem a nossa atividade de mercador, a nossa atividade de antiquário. É a capacidade de acreditar que tudo que foi feito pelo homem no momento emocional, no momento de muita intimidade com a sua existência, gera isso, gera esses trabalhos que agora estão sendo admirados, que agora vai ser dado o devido destaque, porque trata-se de um trabalho de uma qualidade excepcional. Então, Jaguarara, olha o trabalho dele. Ele, na sua humildade e para manter o seu anonimato, ele colocou um pseudônimo. Mas vocês ainda vão ouvir falar desse homem, viu? Porque nós estamos providenciando colocar os trabalhos dele em evidência, porque é algo que tem uma qualidade pictórica excepcional. Tem uma história extremamente curiosa que no momento oportuno eu vou divulgar. E tem mais uma coisa, qualidade estética excepcional. Esse quadro devidamente moldurado, ele vai fazer sucesso na sua coleção, na sua parede, na sua decoração. E é um trabalho mais interessante que o outro. Um mais interessante que o outro. Todos com colorido excepcional, uma qualidade, uma técnica muito difícil. Trabalhar com pastel e conseguir esses resultados, pastel seco, é muito difícil. Só que esse artista não só conseguiu, como diversificou. Olha, Renata, esse trabalho dele. Isso é fantástico. Olha esse trabalho Nossa, desse artista. Que incrível. Olha a diversificação, a qualidade excepcional que esse artista nos apresentou. Ele, nesse período, vocês vejam, ele trabalhava num cartão, a simplicidade em pessoa do trabalho dele. A simplicidade, ele fazia isso como diletante, ele não era um profissional. Olha esse outro trabalho. Vejam a qualidade desse artista. Um trabalho mais interessante que o outro. E finalmente mais um aqui. Nós poderíamos ficar o dia todo mostrando a obra dele, porque ele tem qualidade para isso e vale a pena. Mas oportunamente nós vamos fazer uma exposição dele, vamos em busca de maiores detalhes da carreira dele e vamos colocar vocês a par de esse achado. Mais um achado, mais um trabalho que estava no baú, esperando o momento oportuno para ser mostrado para a sociedade artística brasileira e internacional. Um trabalho excepcional. Então, para encerrar
eu gostaria de lembrá-los aos nossos amigos antiquários, aos nossos queridos colegas comerciantes de arte, nada tem que ser relegado. Nenhum risco. Nenhum risco. Nem a banana. Nem a banana. Nada tem que ser renegado, porque naqueles conteúdos surrealistas, estranhos, naquelas coisas que não nos representam naquele momento, não nos representa absolutamente muita coisa, é ali que está o conteúdo existencial de um ser humano que tentou mostrar a qualidade da sua existência nesses trabalhos. Tudo tem que ser muito bem observado, meus amigos. Tudo tem que ser muito bem observado, porque a arte se esconde na incredulidade do ser humano. Quando você mais não acredita naquilo que você está vendo, é aquilo que vai te surpreender lá na frente. Se você gostou desse baú, inscrevam-se no nosso canal, curtam e compartilhem e venham para o nosso baú prestar atenção nesses achados, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Muito obrigado.